você encara isso? A gente tem que ter muito respeito, muita paciência e muita compreensão e sensibilidade com o que está acontecendo com o PT e especialmente com o Lula. Não é trivial o que está acontecendo, eu mesmo sinto amargura, aflição com tudo isso que está acontecendo, o que não dizer deles próprios. Portanto, é preciso, enfim, dar um tempo para que eles achem com equilíbrio o melhor caminho para que eles se situem na disputa brasileira, e eu vou tentar não fazer comentários para não animar aí uma opinião de sangue quente, que às vezes não é o melhor conselheiro. Como é que fica a esquerda a partir de agora, Ciro? Porque no Uruguai a esquerda fez uma frente ampla, né? Pode ser um caso de uma esquerda se unir, caso o Lula realmente não concorra, para fazer uma frente ampla com uma pessoa encabeçando essa chapa? O Brasil precisa de um projeto, que é o que o Uruguai conseguiu arranjar, o que permitiu unir as diferentes facções uruguaias, e é o que aconteceu já em momentos importantes, por exemplo, quando se redemocratiza a Espanha, é um pacto ao redor de questões práticas, não é? O Brasil não pode fazer uma reunião apenas para afirmar um adjetivo ou negar outros adjetivos. Nós precisamos sinalizar para o nosso povo qual é a resposta que nós temos, melhor do que a direita, né, para resolver essa equação do emprego, a equação da saúde pública, a equação da violência urbana impune, a equação da corrupção, que infelizmente tomou centralidade no drama nacional brasileiro, e tentar forçar que, para além das emergências populares, a gente entenda que a educação é uma coisa inadiável também. Candidato, hoje um jornal do centro do país disse... Jornal de onde? Folha de São Paulo informou que o fato de o senhor não ter ido lá manifestar apoio ao Lula afasta o PT do senhor no eventual apoio. Pois é. O senhor não quer o apoio do PT, não? Não, o que eu disse é no oposto. A gente tem que ter paciência, o momento do PT é um momento difícil, é um momento delicado, e a gente tem que manter a cabeça fria, a serenidade, o equilíbrio, para não nem tomar decisões e nem fazer afirmações de cabeça quente. Porque o que está acima de tudo é a necessidade de construirmos uma saída para esse gravíssimo momento brasileiro. O senhor pode se tornar o herdeiro dos votos do ex-presidente Lula? O Brasil precisa construir uma liderança forte. O Brasil precisa construir uma liderança capaz, né, de confrontar essas forças poderosíssimas que inclusive têm escora no estrangeiro, para restaurar nossa concepção de projeto nacional e trazer de volta ao país um mínimo de esperança perdida nessa atoleira em que nós estamos aí desde o golpe. E eu quero me propor a construir, junto com a sociedade brasileira, essa liderança forte. Você achou da declaração do delegado da Polícia Federal dizendo que agora que pegaram o Lula, é hora de pegar o Alckmin, o Temer? Eu não gosto de delegado falando. Não gosto de delegado falando, mas a sociedade brasileira, e nela eu me incluo, por ampla maioria, nessa maioria eu me incluo, está muito incomodada com o fato de que parece que a mão severa da lei só funciona contra o PT e contra o Lula. Nenhum dos altíssimos dignitários do PSDB, enrolados em corrupção de altíssimo volume, com somas volumosas de dinheiro demonstrado na Suíça, passou qualquer tipo de constrangimento. O senhor acha que isso é deliberado? Se não é deliberado, é preciso que a justiça entenda que nós, a maioria da sociedade brasileira, está muito desconfiada desse desequilíbrio. O Aécio Neves não passou por constrangimento quando foi impedido de sair de casa? Mas veja o que aconteceu na sequência. Que tipo de desequilíbrio que o senhor cita? Parece que a lei severa só vale para um lado no Brasil. Quando a lei severa é muito boa, se ela valer para todos. Tendo ocupado posto dentro da estrutura do governo federal, o Congresso Federal agora volta para discutir regulamentação de lobby e algumas outras pautas. Especificamente nessa regulamentação de lobby, qual que é a avaliação do senhor? É necessário que seja feito? Em que bases que precisa ser feito? O projeto atual, inclusive o substitutivo, é adequado? É preciso regulamentar, porque a ideia de influenciar grupos de pressão, influenciar a vontade parlamentar é um fato da realidade do mundo inteiro, na democracia representativa. E diante desse fato real, ou você dá grave transparência para que a sociedade tenha algum controle sobre isso, ou é o paraíso da clandestinidade, do suborno, não é, como eu testemunhei quando fui parlamentar. Lobistas absolutamente clandestinos, subornando deputados para votar coisas absolutamente graves contra o povo. Candidato, qual é o seu projeto para o país gerar emprego? A prisão do Lula deve ser revogada agora na quarta-feira, se o Supremo votar contrariamente à prisão por segunda instância? É muito exótico, para falar uma palavra moderada, que havendo uma tese sub júdice, ou seja, pendente de deliberação, que vale para todos, haja se optado pela apreciação de um caso em concreto, na frente desse caso em tese. É muito exótico isso.
não é? É muito exótico que um voto seja dado contra as próprias convicções do magistrado em nome de uma decisão pretérita do colegiado. O senhor está dizendo da Rosa Weber? Não, você que está dizendo. Estou dizendo que é muito exótico tudo isso, não é? Para um velho professor de direito. E eu espero que essa ida e vinda possa se corrigir o quanto antes e que todos os que foram alcançados pela injustiça de uma decisão dessa natureza possam ser privilegiados, inclusive, especialmente o ex-presidente Lula. Mas sua posição, então, é que prisão em segunda instância é inconstitucional? Não, minha posição é um pouquinho mais complexa. A questão básica é o seguinte: nenhum país do mundo moderno garante 4 graus de jurisdição para crime comum. Só nós. Isso é uma aberração nossa. E ao invés de resolvermos essa aberração de submeter um processo penal convencional a 4 graus de jurisdição, e portanto há tempos que acabam garantindo pela prescrição a impunidade, você viola frontalmente a Constituição, que diz: é presumida a inocência de qualquer pessoa até que se lhe prove a culpa em contrário por sentença transitada e julgado. E diz logo em seguida o que é sentença transitada e julgado: é contra a qual não se possa levantar mais nenhum recurso. Portanto, ninguém precisa ser professor, nem bacharel em direito, nem mestre de nada para saber que é uma impertinência você, tendo 2 graus de jurisdição, ainda por percorrer o recurso, você já estabelece as consequências da pena a meio caminho desses recursos. À luz do erro estratégico da constitucionalidade brasileira, e especialmente da legislação processual, essa aberração tem que ser esclarecida. O que o senhor acha que vai acontecer com o ex-presidente Lula a partir de agora? Vai continuar preso ou o senhor acha que há chance alguma dele, em determinado momento, sair da cadeia? Eu espero que os seus advogados sejam capazes de achar o melhor remédio pelo quanto... A tese de que ele é um preso político nesse sentido? É preciso que a gente tome muito cuidado com as palavras, porque quando a gente atribui palavras a situações distintas, a gente acaba criando uma confusão que não ajuda especialmente o jovem, não é, que não sabe o que foi preso político. Preso político foi, por exemplo, o Lula, foi o Prestes, enfim, muitos brasileiros foram presos políticos, ou seja, recolhidos apenas porque emitiram opiniões políticas. Você pode considerar injusta a formação da culpa do Lula, mas daí a extrapolar que é um preso político, a mim, me parece estranho. Qual é o seu projeto para o país gerar emprego? O Brasil precisa retomar o crescimento e isso exige basicamente 3 grandes movimentos na partida. O primeiro movimento é ver o que podemos fazer para o fato explosivo do endividamento das famílias e das empresas. Hoje há 60 milhões de brasileiros com o nome negativado no Serasa e no SPC, e o setor privado deve 2 trilhões de reais, dos quais 600 bilhões já estão a caminho da inadimplência e do registro de crédito de recuperação duvidosa. Espontaneamente, o oligopólio do banco não vai resolver isso. Segundo, o país tem uma questão fiscal falimentar. Nós precisamos redesenhar a situação fiscal do Brasil. E terceiro, tudo que o país cresce, o país apresenta um buraco nas contas externas, pela explosão dos importados, dado que nós não temos um projeto de desenvolvimento e estamos nos desindustrializando há 20 anos de forma absolutamente única na história da humanidade. De maneira que isso pode ser alcançado em 4 grandes complexos industriais, só para dar exemplo. O complexo industrial do petróleo e gás. O Brasil está exportando petróleo bruto barato e importando gasolina e óleo diesel, só para dar um exemplo. Complexo industrial da saúde. No ano passado, o governo federal comprou do estrangeiro, gerando emprego na China e na Europa, 17 bilhões de dólares, que é quase 50 bilhões de reais. O complexo industrial do agronegócio, 40% dos custos de produção da agricultura brasileira estão importados do estrangeiro. E, por fim, o complexo industrial da defesa. O Brasil gasta ao redor de 20 bilhões de reais por ano, também gerando emprego no estrangeiro. Quando essa encomenda, o dinheiro já está sendo gasto, poderia germinar empregos de alta qualidade em microeletrônica, em satélite, propulsão nuclear e outras consequências mais naturais. Só estou dando um exemplo. E, evidentemente, para começar, a construção civil tem um potencial bastante forte e inexplorado hoje no Brasil. Ministro, o senhor acha que a Carmen Lúcia, ao votar o HC do Lula, antes de votar o princípio, errou? Quando o senhor diz que... Eu não gostaria de comentar decisões judiciais. Numa democracia, especialmente com um velho professor de direito, decisão judicial se cumpre. Obrigado. O senhor acha que a campanha na internet vai ter tanta força ou mais do que a campanha televisiva durante as eleições? Vai ter muita força, mas há uma inconfiabilidade que a sabedoria popular já sabe que a internet merece. O olhar sobre a internet deve ser sempre feito com o filtro da inconfiabilidade, dado que é um território anárquico, para o bem e para o mal. Aí também será o território da mentira, do boato. A disseminação das fake news mostra o oposto, talvez, né? Não, estou dizendo, não sei como é que você vê o oposto.
tem que ganhar E mais afirma força. fake news como... Não, Então você não porque entendeu o que eu acho- disse. A fake news ganha força. O que eu disse exatamente o que o amigo está dizendo. É que a internet deve ser olhada com uma inconfiabilidade. Talvez seja esse in que você não ouviu. E como usar essa ferramenta para atingir os eleitores e ao mesmo tempo combater essa Veja, o boato existe desde que a vida humana se organiza em comunidade. Então, evidentemente que ela agora extrapolou no nível de complexidade e de velocidade com que se espalha, mas também no nível de descartabilidade, se eu puder usar assim, das informações, virou também única na história da humanidade. Então é um jogo de coerência, onde a população tem que olhar as coisas, checar a fonte, checar a data, checar a confiabilidade disso, duplicar a fonte para entender e olhar se aquilo guarda coerência com a vida das pessoas que estão envolvidas nesse assunto. Candidato, o principal temor do mercado é que a pessoa que seja eleita para governar o país a partir de 2019 adote políticas que interrompam o processo de recuperação do país. Como que o senhor vê isso? Como que o senhor vai trabalhar? Eu vou tentar mostrar ao setor intoxicado ideologicamente da vida brasileira, esteja ele onde estiver, que o Brasil não está em processo de recuperação. Deixa eu só lhe decompor o número de 1% pífio, né, que o Brasil está experimentando esse ano. A agricultura e a pecuária, o agronegócio, cresceram 13% no ano 2017. O que quer dizer que a indústria cresceu 0, a construção civil caiu 5 pontos. As regiões metropolitanas todas caíram, todas decresceram. O Sudeste, onde está 40% da produção brasileira, caiu 0,7%. E aí o que acontece? Pega 13% do agronegócio e forma uma média e mente para a população dizendo que o Brasil está se recuperando. O Brasil não está se recuperando. Obrigado, gente. Como o senhor vai recuperar, então? O que o senhor vê? As pistas estão aqui dadas pelo seu colega. O que o senhor acha da privatização da A privatização da Petrobras é um crime de lesa pátria da Eletrobras. Dá na mesma. Da Eletrobras é um crime porque, neste caso da Eletrobras, você estaria entregando ao capital estrangeiro o controle do regime de águas do país. Dado que a substância da Eletrobras são 200 e tantas hidrelétricas que geram, interligadas pela transmissão, que geram 80% da energia brasileira, Brasil Hidráulica. As outras são pequenas PCHs. Estou usando o pleonasmo aqui porque o P de PCH é pequena. Então, repare bem, entregar o capital estrangeiro o seu regime de água, nenhum país do mundo jamais fez. Como é que o senhor pretende tirar votos do Bolsonaro? Como é que o senhor pretende tirar votos do candidato Bolsonaro com seus eleitores? Deixa comigo. Obrigado, gente. Qual seria o papel do BNDES? É uma ferramenta essencial, especialmente em tempos de hiperconcentração bancária. Mas o governo Temer destruiu o BNDES com 2 movimentos. Descapitalizou em 2/3 o fundo do BNDES, fazendo a maior pedalada fiscal da história da humanidade, contabilizando como gasto com receita corrente 200 bilhões, que foi antecipação do dinheiro que foi capitalizado, e destruindo a TJLP, que hoje está fazendo com que o setor industrial esteja antecipando pagamentos, porque já está encontrando no mercado convencional a linha de crédito mais acessível do que o BNDES. Mas isso não seria desejável? Não, isso é completamente hostil. Ciro, como o senhor vê a polarização que o país está hoje? É possível governar com essa polarização tão intensa, petismo, antipetismo? Uma das tarefas do próximo presidente da República é cicatrizar a unidade nacional. Como fazer isso? Com exemplo e diálogo.